Atenção, família Encontro com Cristo, para o top de 5 segundos. Banco do Brasil, o grande banco da pequena empresa. Banco do Brasil oferece. Apesar das campanhas de conscientização sobre a proibição e os riscos do uso de linhas de cerol e chilena, muita gente ainda insiste em usar esses materiais para soltar pipas em Varginha. As linhas cortantes podem provocar acidentes com ferimentos e, infelizmente, até a morte. Por isso, é sempre importante reforçar a necessidade de pais e responsáveis por crianças e adolescentes proibirem o uso. Aos adultos, o alerta é para a responsabilidade em assumir esse risco. Temos também que lembrar que temos também as férias escolares, né? Então a prática, né, pelas ruas da cidade, o pessoal soltando pipa, ela aumenta. E aumenta também o risco, né, devido ao uso do cerol, o uso da famosa linha chilena, que traz aí uma certa preocupação para os pedestres, ciclistas e também para os motociclistas. E a gente já viu que ela realmente, o corte dela é profundo, né? E dependendo da velocidade que passa um motociclista, por exemplo, ela pode fazer um corte que pode até levar a óbito, né? Então isso é muito importante, a conscientização, né, dos pais junto aos filhos, para evitar o uso dessas linhas, né? Soltar pipa é divertido, mas no lugar correto e sem o uso, né, desse material que é tão agressivo, né? Exatamente. Então, o que nós pedimos, né, para os pais responsáveis, orientem seus filhos, principalmente menores de idade, né, para que não utilize esse tipo de material que pode causar um dano muito grave às pessoas. E quando a gente fala sobre as lojas que vendem também, elas também podem ser atuadas de acordo com denúncias? O cidadão pode ficar atento também para fazer essas denúncias? Sim, em Varginha nós temos uma lei, né, inclusive, que ela proíbe a utilização, né, de pipas e papagaios com esse material e também proíbe a venda, né, nos estabelecimentos no município de Varginha. Então essas pessoas elas podem ser penalizadas, sim. E quando a guarda, para quem está em casa, né, para quem pensa em utilizar, saber como é que é a ação da guarda, né? Porque tem uma ação também. Se vocês pegam menores, adultos utilizando, como é que é a ação da guarda, já que tem uma legislação que proíbe o uso? Bom, a guarda, principalmente nesse período, né, desses meses com ventos mais fortes e também pelo período de férias escolares, nós intensificamos nossas ações, né, no intuito de coibir a utilização desses materiais. E quem for pego utilizando a primeira vez, ela vai ser orientada, né, ela vai ser advertida. Se ela for pega novamente, né, na residência, essa pessoa ela pode receber uma multa no valor de R$100, podendo chegar até R$1.000. E os pais também são responsabilizados? Sim, a gente sempre pede, né, para os pais e responsáveis estar orientando seus filhos por isso, porque se acontece aí um acidente envolvendo esses menores utilizando esses materiais, os responsáveis serão responsabilizados até civil e criminalmente. Importante, né? Pode se divertir, mas com consciência. Exato. Né, nós pedimos aí que todo mundo tenha essa consciência, né, que a molecada aí pode estar divertindo, soltando sua pipa, seus papagaios, mas que não utilize esse tipo de material. Em Varginha, a comercialização e o uso de linhas cortantes são proibidos desde 2013, com fiscalização a cargo da Guarda Civil Municipal. Para informar possíveis irregularidades com esses materiais, entre em contato com os telefones que aparecem no seu vídeo. E a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer dá continuidade aos preparativos para o início de mais uma competição em Varginha. É o Campeonato Municipal de Futebol Cinquentinha, que, como o próprio nome diz, tem a participação apenas de atletas com mais de 50 anos de idade. Saiba como está a organização. A expectativa é a gente ter a reunião já, o arbitral para a semana que vem, em relação às equipes, né, que já estão alinhadas aí, para a gente poder dar início na competição. A expectativa agora para maio, só finalizar os últimos detalhes com as equipes, a gente poder já dar o início à competição.
E os atletas têm que ser sênior mesmo, acima de 50, ou pode ter ali uma divisão na equipe, né, trazer alguns atletas mais jovens? Como é que funciona? Esses regulamentos você já tem? A gente já tem um regulamento, todo mundo já está ciente, né? Vai valer o ano de 1976, a partir daí, a partir dos 50 anos que realmente esse pessoal estão credenciados a jogar, porque a gente já tem um quarentinha, né? Que aí é uns 10 anos de diferença aí, que seria 1985, 86 por aí, nesse contexto. Então o cinquentinha, ele de fato vale o ano que a pessoa tem 50 anos completo. E já tem inscrições, as inscrições já estão abertas, eu sei que vocês ainda vão fazer a reunião, mas como é que está funcionando a pessoa que quiser tirar dúvidas ou já organizar a sua equipe? A gente antecipou, né, para todos que estão querendo esse campeonato. O regulamento foi feito da seguinte maneira: as 8 equipes que classificou para o mata do quarentinha já tinha vaga assegurada. Aí a gente saiu da tabela do campeonato, né, do regulamento, e abriu esse contexto de ter 4 equipes convidadas da cidade num todo que não disputou o quarentinha. Aí o prazo de encerramento é hoje, sexta-feira, dia 24, para essas equipes. Segunda-feira a gente volta na tabela novamente no regulamento, pega o 9º, 10º, 11º e 12º lugares que classificou para o mata, para a competição do quarentinha. Então a gente já tem um número aproximado de 12 equipes, que será a quantidade aí que a gente vai fazer o campeonato. Então a gente já tem umas equipes que confirmaram, que a gente tem a segurança do regulamento, tem as vagas lá, mas as equipes que vão decidir se vão disputar ou não a competição. Então a gente já tem uma quantidade de equipe já confirmada, e agora a gente vai segunda-feira confirmar o restante e fazer já a programação para a gente fazer o arbitral, para aí sim discutir o restante do regulamento. Os dias dos jogos, os horários, né, o regulamento ele vai funcionar pelo que a maioria definir. A gente, como organização, só faz a organização do campeonato dentro do que as decisões da maioria são tomadas, para a gente poder ter um campeonato tranquilo, para que todos tenham a mesma igualdade de condição de disputa. Democrático, né? Fala pra gente então sobre premiação. Vai ter alguma premiação? Como é que vai funcionar esse campeonato? A premiação as normais, né? Primeiro, segundo e terceiro, em relação a troféu, destaque, medalhas, isso a gente pode confirmar, porque já está assegurado. A gente já tem a licitação, tudo ok, tudo dentro dos conformes. Em relação à premiação de dinheiro, tem uma empresa aqui em Varginha que geralmente agora aí estava acompanhando a gente no bairrão, no Amadorzão. Então a gente vai fazer um chamamento público para que essas empresas tenham também o interesse de patrocinar o cinquentinho. Isso acontecendo, aí a gente, depois que tiver essa definição, consegue afirmar da onde veio e qual empresa que vai nos ajudar em relação a essa premiação financeiramente falando. Você já disse que ainda não tem definição de datas, mas tem uma expectativa? Sempre tem assim já alguma coisa assim, mais ou menos, né, guardada ali, algumas informações, já tem uma previsão? Sim, se tudo correr bem, a ideia é a gente já começar em maio. Provavelmente mês de maio, metade do mês de maio a gente já dá um início para a gente já começar essa competição, que está sendo muito aguardada, que há muito tempo não tinha, né? E a gente vinha se programando, questão de calendário e tudo, para a gente poder confirmar essa competição que está sendo aguardada por muita gente aí. E até o fechamento desta edição, a CEMEL ainda tinha uma vaga para inscrição de equipes no cinquentinha. Lembrando mais uma vez, o time que estiver interessado em garantir a participação no campeonato deve entrar em contato pelo telefone que aparece na tela da sua TV. E no fim de semana, 2 equipes conquistaram a classificação para a próxima fase do Campeonato Municipal de Futebol entre Bairros, o Bairrão 2026. A Associação Canaã e Mascatinho venceram seus jogos na rodada e já estão com o pensamento na etapa sequente da competição. Os resultados da rodada você confere com o radialista José Ladir Soares. Um abraço para você que nos acompanha aqui pela TV Princesa, agora no Jornal Cidade. É muito bom tê-lo conosco aqui na audiência. E hoje nós estamos aqui para falar de futebol. E quando a gente vem na segunda-feira, na sexta-feira falar de futebol, a gente vai falar do Campeonato Bairrão 2025-2026, que está cada dia melhor do que antes. Cada semana que passa, cada rodada que passa, o campeonato se transforma em grandes competições, em grandes partidas. São partidas eletrizantes, cheias de emoções, levando um grande público
aos estádios, principalmente agora Nego Horácio, da Vila Barcelona e também do estádio Rubro Negro da Rua Paraná, para assistirem, vibrarem e viver aquela emoção da vitória ou da derrota junto com o seu time. Neste final de semana, mais uma bateria de jogos. E vou falar uma coisa para vocês, hein? Não foi diferente, uma média muito alta de jogos neste final de semana. Foram marcados 38 gols, uma média de 6,33% de gols por partida. É muito alta essa média do Amodorzão. Tivemos várias goleadas. E por falar em goleadas, confira comigo o placar da rodada. No sábado, no estádio Nego Horácio, no primeiro jogo, o Fênix perdeu de 6-2 para a equipe do Aliança. No segundo jogo, também lá no Nego Horácio, no sábado, o Vila Real empatou em 2-2 com a equipe do Imaculada. No domingo, no estádio Nego Horácio da Vila Barcelona, o Mascatinho venceu por 3-1 a equipe do ATC. A equipe do Taurus, mais uma vez, foi derrotada, dessa vez por 7-1 pelo Vila Real. No domingo, no estádio Rubro Negro da Rua Paraná, mais 2 jogos importantíssimos. O Primos levou outra goleada, perdeu de 6-0 para a Associação Canaã. E o Astralis perdeu de 5-3 para a equipe do Elite. E como eu disse, foram 38 gols marcados, uma média de 6,33% por partida. E olha, o artilheiro do Campeonato Bairrão 2025-2026 mudou, hein? Dessa vez, quem está assumindo a artilharia é Denis Rosa, da equipe do Astralis. Ele já marcou até o momento 9 gols. Aí ele vem seguido pelo Léo Peixe, que era o artilheiro até agora, com 8 gols marcados. E também pelo Eric Vitor, da equipe do Catalunha, também com 7 gols assinalados. O Bairrão 2025-2026 é uma realização da Prefeitura Municipal de Varginha, em parceria e em organização da Semel Varginha, que está dando um show de organização nesta competição. Agora, depois desses resultados, a classificação ficou assim, os 2 primeiros de cada grupo. No grupo A, o Alvinegro lidera com 8 pontos ganhos, seguido pela Portuguesa com 7. No grupo B tem o Panda com 6 pontos ganhos, seguido pelo Timão Varginha com 4. No grupo C, Meninos da Vila tem 9 pontos, seguido pela Imaculada com 7 pontos ganhos. No grupo D, a Associação Canaã tem 9 pontos, seguido pelo Elite, que tem 6 pontos ganhos. No grupo E, aparece o Mascatinho também com 9 pontos ganhos e está seguido pelo ATC Futebol Clube com 6 pontos ganhos. No grupo F, o Veterano do Fátimas tem 6 pontos e o Falcão tem 3. No grupo G, Fátima 6 pontos e Vila Murata tem 4. No grupo H, encerrando, o Catalunha tem 7 pontos e o Boa Vista tem 5 pontos ganhos. Lembrando que o Bairrão terá mais uma bateria de jogos no próximo final de semana nos 2 estádios. Estádio Nego Horácio da Vila Barcelona e Estádio Rubro Negro da Rua Paraná. E você é o nosso convidado especial. Uma ótima semana para você. Muito obrigado, Aladir. A cobertura completa do Bairrão 2026 você também acompanha na Rádio Melodia FM. Os próximos jogos serão disputados no fim de semana. A competição é realizada pela Prefeitura de Varginha através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Você sabe que pode ter acesso a todo o nosso conteúdo pelo educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Ficamos agora na companhia da TV Brasil. Jornal da Tarde, apoio Ultrafarma.